E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje eu estou aqui novamente para fazer com vocês aquilo que a gente sempre faz todo ano, aí, desde que o canal foi criado em 2020, que é basicamente uma exposição rápida de todos os livros que eu li neste ano. Vocês por algum motivo gostam muito disso, eu também gosto de consumir esse tipo de vídeo, então a gente sempre faz isso todo ano e é bem legal. Infelizmente, como não são tantos livros assim, mas como uma quantidade considerável de livros, eu não vou ter tempo aqui de fazer uma grande exposição sobre cada um deles. Cada um desses livros mereceria certamente vídeos inteiros, cursos inteiros sobre eles, mas, de todo modo, fica aqui essa oportunidade para vocês pegarem algumas dicas e também como uma forma de catalogar aqui e manter essa tradição que a gente já vem fazendo no canal há bastante tempo. Mas antes de ir para a listagem dos livros propriamente dita, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, você pode fazer uma doação pela chave Pix que está embaixo. Você pode também fazer uma doação pelo botão Valeu, que está embaixo também. Doar alguns superchats, durante alguma live que estiver rolando por aqui. E, além disso, você também pode... tem outras duas formas que são um pouco mais interessantes para você me ajudar. Uma delas é comprando os livros que eu mencionar aqui pelos links na descrição. Então toda a pilha de livros com a qual eu estou aqui do meu lado vai estar aí na descrição listadinha, bonitinha. Se vocês comprarem através dos links, eu ganho uma comissão em cima do valor. Isso através da Amazon. E, bom, para vocês não mudar nada, eu ganho essa comissãozinha, fica todo mundo feliz no final. Além disso, a melhor maneira, aí sim, pela qual você pode me apoiar, é o Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso, a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você me dê só R$2, que em si mesmo não é tanto dinheiro, ao longo do tempo isso vai valendo bastante a pena, porque, enfim, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo e essa coisa toda, E, bom, além disso, se você me apoiar no Apoia-se, você vai receber um obrigado especial aqui no começo de cada um dos vídeos. Então eu gostaria de agradecer aos nossos 4 atuais apoiadores, que são o Cássio, o Denício, a Andressa e o Luiz, que estão aí firmes e fortes há bastante tempo já apoiando o canal no Apoia-se. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo a vocês e considere fazer o seu apoio aí no Apoia-se ou por qualquer outro desses métodos aí que eu mencionei, inclusive comprando os livros pelos links na descrição. Mas enfim, vamos para o vídeo. Só mais uma coisinha muito importante antes da gente entrar propriamente na listagem dos livros. Se vocês quiserem me ouvir falando um pouco mais sobre algumas dessas obras, eu já fiz uma live com meu amigo Lucas Belo, meu querido amigo Lucas Belo, o link vai estar aí na descrição, onde nós comentamos os nossos 5 livros preferidos do ano. Ele selecionou os 5 dele, eu selecionei os meus 5 e a gente ficou, durante a live, fazendo comentários a respeito disso, começando no 5º, indo ao 1º. Essa foi uma live que a gente pensou querendo bater um recorde, o pessoal pediu na última live, a gente decidiu atender, e ficou uma live de 12 horas de duração. Caso você não tenha esse tempo à sua disposição, o que é perfeitamente compreensível, você pode dar uma olhada no sumário que tem ali na descrição do vídeo, que o Lucas colocou, na descrição da live, a partir do qual você pode ir avançando para as partes que te interessam, com a análise dos livros que interessam a você, e também para os outros assuntos que a gente acabou discutindo ali no meio. Então foi uma live bem legal, e fiquem à vontade aí para entrar e darem a visualização de vocês lá no canal do Lucas também. Mas de qualquer forma, se também tem algum livro que eu não comentei lá, deixa a sugestão aí embaixo. Se você quiser ouvir falar melhor sobre alguma dessas obras que eu vou mencionar, eu posso pensar num vídeo, numa live, alguma coisa assim, para comentar a obra que vocês sugerirem e que vocês quiserem ouvir falar dela. Inclusive isso é uma coisa que eu estava querendo começar a fazer aqui no canal, fazer vídeos mais detidos sobre livros diferentes dos projetos que a gente já tem aqui no canal, Mas enfim, isso é tema para a gente conversar em outro momento. Vamos enfim para a listagem dos livros, todos os livros que eu li neste ano de 2023. Bom, vamos começar com aqueles livros então que eu comecei a ler em 2022 e terminei de ler em 2023. Aqui são 3 livros basicamente. Primeiro são os Novos Estudos Aristotélicos, escritos pelo Enrico Berti, um comentador de Aristóteles famosíssimo, italiano. E bom, aqui esse aqui é o 2º volume da coleção, que é sobre física, antropologia e metafísica. Para quem não sabe, meu objeto de estudo principal é a física e a metafísica de Aristóteles, e enfim, tudo que tange isso de alguma maneira.
E, bom, são artigos sensacionais do Bert, artigos que já tinham sido publicados em outros lugares. E, enfim, aqui ele vai falando de vários temas, ele é muito legal para conhecer até a própria interpretação que o Bert tem dos temas. Enfim, um baita comentador, esclarece muita coisa e levanta questões muito pertinentes. O Bert, inclusive, esse ano, eu vou falar disso daqui a pouco, foi um autor que me fez ver que muita coisa na metafísica do Aristóteles não é tão simples quanto parece. Ele foi um dos autores que me ajudou nesse processo. Além disso, outro que eu trouxe do ano passado e terminei de ler esse ano foi esse volume aqui do Diálogos 1 do Platão, da Edipro. Na verdade, enfim, eu nem cheguei a ler através desse volume da Edipro, só que eu lembro que eu já tinha começado a ler, acho que no ano passado eu tinha pego o Protágoras para ler, porque é um diálogo que eu adoro. E, enfim, e aí, por acaso, eu acabei lendo o Teteto e o Sofista neste ano também. Então, na prática, eu completei esse volume, mesmo que eu não o tenha usado diretamente, né, neste ano. Aliás, no ano passado, né, que a gente já está em 2024. Enfim, eu li essas duas obras porque eu fui monitor da disciplina de metafísica lá na faculdade, né, foi meu último ano de graduação o ano passado. E, enfim, a professora, minha querida orientadora, Luísa Buarque, usou o Teteto e o Sofista. Então foi bem legal, né, revisitar esses diálogos, enfim, e vê-los também inseridos num quadro de discussão metafísica mais abrangente, né, ao invés de lê-los isolados. Enfim, mas lê-los fazendo conexões com temas que vão reaparecer no Aristóteles, que vinham sendo trazidos em autores como Heráclito, por exemplo. Então foi bem legal, assim, a experiência foi melhor do que quando eu li da primeira vez. Que também foi uma experiência excelente, mas enfim. O último livro que eu trouxe do ano passado foi A Trindade do Santo Agostinho. Aliás, que eu trouxe do ano retrasado para o ano passado. Foi A Trindade de Santo Agostinho. Para quem não sabe, a gente tem um projeto de leitura das obras da Patrística, em que a gente segue a sequência da coleção da Paulus, que é essa coleção de livros verdinhos aqui. Esse aqui é o volume 7, a gente já está acabando agora, inclusive, daqui a 2 ou 3 lives a gente vai terminar de ler. Começamos em 2022, estamos terminando agora no comecinho de 2024. Então foi uma obra que me acompanhou 2023 toda, e que apesar da gente não ter terminado as lives respectivas lá no Resenha Forense, eu já terminei de ler em 2023 mesmo. Então entra na lista como uma das obras que eu comecei em 2022, terminei em 2023. Certamente uma obra que merece um lugar de destaque na biblioteca de qualquer um. Assim. Ele faz toda uma busca, né, pela trindade interior do homem, né, que seria justamente essa imagem da trindade na natureza humana. E aí ele passa por uma série de temas, especialmente psicologia filosófica, né? Passa também por metafísica, naturalmente. Então ele usa das categorias aristotélicas para falar da trindade. É muito legal, excelente. Uma das melhores coisas que eu li recentemente. É uma pena que eu já estou lendo isso aqui há tanto tempo que já deu uma cansada, né? A gente ficou falando disso lá na Sexta Patrística. Mas de todo modo, é uma obra muito boa, super recomendada. Bom, vamos começar por aqui. Agora, os livros, então, que eu li neste ano, comecei e terminei neste ano mesmo. Duas releituras aqui que estão sempre à mão, para mim, né? A Teologia Mística do Pseudo Dionísio Areopagita e os Nomes Divinos também do Pseudo Dionísio Areopagita, que eu reli por um motivo muito especial, né? Não sei se todo mundo viu, mas a gente tem uma sequência de 7 lives aí no canal, que eu fiz esse ano com o meu professor e grande amigo Rogério Oleniski, em que basicamente a gente fez um curso sobre o Tratado dos Nomes Divinos do Pseudo Dionísio. Na verdade, quem ministrou o curso foi ele, eu só fiquei ali assistindo também e cedendo a plataforma para que isso acontecesse. Mas, enfim, foi esse curso que a gente organizou com muito carinho aí, e eu espero que vocês curtam. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá. O curso foi especificamente sobre o Tratado dos Nomes Divinos, mas, obviamente, o tempo todo fazendo referência a essa obrinha aqui, que é, enfim, super curta, já li várias vezes, sigo lendo várias vezes também. Enfim, não tem erro, o Pseudo Dionísio é sempre incrível. Um outro tema, né, pelo qual eu me interessei, isso em 2022 já, mas que eu ainda não tinha parado para ler, é o tema da alquimia. Eu cheguei a fazer um levantamento bibliográfico sobre isso e decidi comprar especificamente esses 2 livros. Li algumas outras coisas em PDF também, mas nada tão não li do começo ao fim. Mas esses 2 eu decidi comprar fisicamente e lê-los do começo ao fim, de cabo a rabo, para entender melhor o que é alquimia, como que ela surge, qual foi o seu desenvolvimento, etc, etc. E essas são 2 obras que se complementam muito bem. Primeiro tem esse Alchemy do Homeyard,
que é uma obra, assim, qualquer livro que fale sobre história da ciência vai citar esse livro quando for falar de alquimia. Pelo menos todos os que eu li até agora, todos os que eu vi história da ciência citaram esse livro, então eu vi que é uma bibliografia bastante relevante, que, enfim, tem uma abordagem mais histórica, né, da história da alquimia, dá alguns detalhes bem curiosos até sobre a produção dos vasos da alquimia, como é que essas coisas funcionavam, né? Aliás, dos vasos, né? dos fornos, mas também dos outros equipamentos que eram usados, e também, naturalmente, dos processos alquímicos. Né? Um livro com várias imagens, enfim, é bem legal assim, para entender o assunto. Mas antes de ler este aqui, eu li este, né? O Alquimia, Ciência do Cosmos, Ciência da Alma, do Titus Burckhardt. Enfim, esse livro dá uma perspectiva diferente, porque ele obviamente passa por elementos históricos, mas ele procura muito... É como se ele tentasse dar uma visão da alquimia de dentro. Né? Não tanto como um fenômeno que está ali fora para ser observado, mas ele próprio, como se ele falasse de dentro da própria alquimia. Né? O que torna tudo muito interessante. E ele dá muita ênfase nessa relação dos processos alquímicos com os processos espirituais, a relação dos metais com os planetas, por exemplo. Então tem muitos paralelos entre alquimia e astrologia. E, assim, um elogio especial, essa edição é linda, assim, tem muitas imagens também, imagens coloridas, inclusive. O pessoal, de fato, não gastou, não economizou esforços aqui para fazer uma edição muito bonita desse livro, que é um livro muito importante para o estudo da alquimia também, né, pelo pouco que eu sei desse assunto. Inclusive, saiu esse ano, né, pela editora Estrela da Manhã. Então, baita projeto editorial aí, muito maneiro mesmo. E, enfim, foi bom para introduzir nesse assunto também. Outro autor que eu li neste ano, que eu nem estava esperando ler, mas acabou que por uma matéria na universidade eu acabei lendo, foi o Deleuze, o Gilles Deleuze. E aqui eu li praticamente esses dois só, né, o Nietzsche e a Filosofia e o Diferença e Repetição. O Nietzsche e a Filosofia foi o que eu li primeiro, é bem legal, assim, acho que ele explica muito bem algumas coisas do Nietzsche, apesar de que, como... Enfim, se alguém aí conhece de Nietzsche ou de Deleuze já deve estar sabendo. O Deleuze, ele diz muitas coisas sobre o Nietzsche que o pessoal que estuda Nietzsche geralmente descarta, né? Geralmente rejeita. Né? Então ele tem uma interpretação muito própria de alguns pontos, né? Principalmente naquela questão do eterno retorno. Mas de todo modo, assim, eu acho que no geral me parece uma boa explicação. A maior parte das coisas que eu li me pareceram explicações muito adequadas do Nietzsche. Mas também não sou um grande entendedor do Nietzsche, então também, sei lá. Mas, enfim, estudiosos de Nietzsche me disseram que é um livro legal para falar de Nietzsche, apesar desse ponto isolado ou outro, em que realmente ele tem uma perspectiva muito diferente na leitura que ele faz do Nietzsche. Mas, enfim, é um livro bem legal, acho que sumariza muita coisa importante e, recomendo a leitura aí também. Até porque Nietzsche é um cara em que eu queria me aprofundar também mais adiante, então foi legal para organizar algumas coisas do pensamento dele. E falando em organização, um livro que acho que mais bagunçou minha cabeça do que organizou foi esse Diferença e Repetição aqui. Né? A gente leu também numa matéria da universidade, o professor, inclusive salve professor Ovidio, um bom amigo aí, um excelente professor, ele foi lendo com a gente, comentando, explicando algumas coisas. E foi uma experiência interessante, porque no começo eu não estava entendendo nada, quando a gente estava começando a ler, porque de fato o Deleuze é um desses autores que é conhecido por escrever de um jeito muito difícil, e ao meu ver e ao ver de muitas pessoas de maneira desnecessária. Então no começo você não está entendendo bem, mas à medida que você vai se acostumando com o vocabulário, com os termos que ele usa, com o significado de algumas coisas, algumas coisas vão fazendo sentido. Então é um livro que definitivamente não fez sentido como um todo, mas as partes que eu entendi me deixaram muito curioso para ler mais Deleuze. E reler isso aqui também um belo dia. Enfim, foi bem legal. É interessante o uso que ele faz do Duns Scotus, ele fala de analogia doente, de universidade doente também. Então ele tem apesar de que, enfim, eu acho que ele rejeitaria o título de metafísico, né? Eu acho que ele naturalmente trata de muitos temas que são metafísicos, então acaba me interessando, né? Enfim, talvez ele não se considere um metafísico, mas os assuntos que ele trata são metafísicos, então, num certo sentido, ele é um metafísico. Logo, ele me interessa bastante. E foi uma experiência interessante, então, ter tido esse primeiro contato com ele. Outro autor que eu li também, por conta do meu querido professor Ovidio, aliás, não foi 100% por conta dele, mas eu acabei lendo com ele, foi O Pensamento e o Movente, do Henri Bergson. Na verdade, esse livro aqui eu peguei para ler porque ia cair numa prova
que eu ia fazer para o mestrado na UERJ, mas eu tive um problema na inscrição e eu acabei não precisando fazer a prova, porque eu não consegui nem efetivar minha inscrição no processo seletivo do mestrado deles. Mas, de todo modo, foi uma leitura que eu acabei fazendo, pensando que ia ser útil para o processo seletivo. Acabou não sendo útil para o processo seletivo, mas foi uma leitura sensacional. Ele traz muitas perspectivas aqui sobre filosofia da natureza, sobre metafísica, enfim, sobre essa questão do movimento também e tal. Então, pô, baita experiência legal. Inclusive, esse livro aqui é do Ovidio, eu preciso devolver para ele. Bom, um livro que, assim, eu li quase todo, porque eu realmente passei por quase todas as lições, foi esse Gramática Grega do, acho que é Ragon, eu realmente não sei dizer esse sobrenome. Eu intensifiquei bastante os meus estudos de grego neste ano, inclusive comprei o meu dicionário de grego físico. E para relembrar algumas coisas que eu tinha estudado quando eu estudei grego no ano retrasado, eu comprei essa gramática aqui e serviu como um ótimo objeto de consulta aí ao longo do tempo. Para lembrar de algumas regras, de algumas questões. Então fica a recomendação aí para todo mundo. Foi bem útil. Voltando a falar do Platão, a única coisa que eu li dele, além daquilo que eu mencionei no começo, né, do Sofista e do Teteto, foi o Timeu, do Platão, especificamente nessa edição aqui da Ana Bruno, né, a tradução do Rodolfo Lopes, também com notas que são excelentes e com uma introdução que é muito boa também. Esse livro aqui eu li porque eu puxei uma matéria da pós-graduação com a professora Irley, querida Irley também, abração aí. Eu só dando abraço para as pessoas que nunca vão ver esse vídeo, né, mas enfim. Enfim, ela deu uma disciplina na pós-graduação lá na PUC, que era justamente sobre o Teteto do Platão. E, enfim, junto com o professor Walter e a professora Maria Inês, que, enfim, a ideia era justamente fazer uma leitura do Teteto, levantar alguns aspectos, trazer uma leitura meio diferenciada, trazer uns elementos de filosofia da matemática. E aí foi maneiríssimo, assim, foi bem legal. Acabei relendo o Teteto, o Timeu todo também. E foi uma experiência super legal. Já tinha lido o Timeu, li de novo nessa ocasião. E agora vem meus livros sobre Aristóteles, que foram lidos neste ano. Vamos começar pelo básico, né? Que é a Física e a Metafísica do Aristóteles. Eu uso essas edições aqui principalmente, né? A Física, a tradução do Robin Waterfield, pela Oxford University Classics. Oxford World Classics. Essa ediçãozinha aqui, muito boa, foi onde eu li a Física pela primeira vez, continuei lendo mais ainda esse ano. A edição do Ross, né, comentada, analisada, com texto original em grego, da Física. E a Metafísica, enfim, a edição que eu uso, que em português, enfim, certamente é um dos melhores materiais que a gente tem, é a tradução do Giovanni Reale, traduzida para o português pelo Marcelo Perini, junto com esse volume de comentários também. Eu li muito a Física e a Metafísica porque, neste último ano agora de 2023, eu escrevi a minha monografia da graduação, que foi justamente sobre a Física de Aristóteles, mas trazendo muitos elementos da Metafísica também. Então, Física e Metafísica foram presentes aí o ano todo, e também eu preparei meu anteprojeto de mestrado, também com base nessas duas obras. Então, enfim, é o que eu vou continuar estudando aí por todos os anos. Inclusive, na minha listinha ali de livros lidos, eu nem marco uma data de começo e uma data de término, né? Tipo, eu tô sempre consultando, tô sempre usando, então, nem faz muito sentido fazer essas separações. Como sempre, excelente, nenhuma novidade. Mas eu li também alguns comentadores de Aristóteles, além do Enrico Berti, além da enxurrada de artigos que eu li, né? Inclusive, foi meio chato, né? Esse ano foi aquele momento em que chega para a vida de todo mundo que está querendo aí uma trajetória acadêmica, né? Aquele momento em que você começa a ler muito mais muito mais artigo do que livro. Enfim, isso obviamente tem suas vantagens, né? Você começa a se aprofundar em alguns assuntos, só que, né, é meio chato porque você fica muito, né, focado numa coisa só e cansa um pouco. Mas livros mesmo que eu li sobre Aristóteles, além dos novos estudos aristotélicos do Berti, eu li outras 3 coisinhas também. Essa aqui também do Enrico Berti, que é o Estrutura e Significado da Metafísica de Aristóteles. Enfim, é um livro introdutório, na verdade é uma conferência que ele deu em algum lugar, que eu não me lembro onde foi, e, enfim, ele fala da metafísica de Aristóteles justamente enfatizando
o que seria a estrutura interna dela e qual seria a sua proposta. Então ele faz uma análise principalmente pensando na questão das 4 causas, né, vê a metafísica como justamente um arco em que são procuradas as 4 causas. E, enfim, é bem legal, assim, e também esclareceu várias coisas para mim. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, eu acho. E foi legal porque esclareceu várias questões sobre a estrutura da metafísica, porque tem alguns livros ali que são considerados, que não faziam parte da obra originalmente, que foram colocados depois. Né? Alguns sendo do próprio Aristóteles, outros não. Então, uma vez que você tira esses livros e olha para a metafísica como um todo, fica muito mais fácil de você entender a estrutura, né, a proposta do que está acontecendo ali. Então foi legal para limpar um pouco a minha visão e organizar um pouco a minha cabeça com relação a essa obra tão importante, que é uma das que eu mais estudo. E outras 2 coisas que eu li neste ano, que aí estão entre as melhores coisas que eu li esse ano, assim, disparado, foram essas 2 obras do Pierre Robinck sobre Aristóteles também. Isso aqui é um compêndio de artigos dele, organizados pela Maura Iglesias e pela Irley Franco, que eu acabei de mencionar, né, foi minha professora aí nesse ano, nessa disciplina que eu fiz sobre o Timeu. E, bom, são vários artigos dele e tratam de vários temas, pensando aí principalmente na metafísica de Aristóteles, na física de Aristóteles. E aí fala aqui da questão da analogia do ser, né, que é uma doutrina que se projeta muito sobre Aristóteles, mas que na verdade tudo indica, pelo menos, né, que não tenha nada disso lá. Pelo menos não da forma como se diz geralmente. E, enfim, questão da autenticidade do livro capa, estrutura da metafísica de Aristóteles, enfim, várias coisas aqui, temas relacionados a isso. Conceito de matéria em Aristóteles também, comentário sobre a física, um texto que eu adorei, assim, adorei completamente. Enfim, foi bem legal também. Mas a melhor coisa que eu li esse ano, e isso já é um spoiler para a live que vocês vão ver lá do meu top 5 com o Lucas, é o problema do ser em Aristóteles. Basicamente a tese dele aqui é de que a metafísica é uma obra que por si mesma tem uma natureza aporética, pela própria proposta que ela se põe, né, que é justamente fazer uma ciência do ser enquanto ser. E ele vai delineando a doutrina aristotélica da ciência, a doutrina aristotélica do ser, passa pela física, pela metafísica do Aristóteles, pelos analíticos, pelos tópicos, e vai dando uma interpretação super abrangente do que é a filosofia aristotélica, principalmente nessa parte metafísica, né? E foi certamente a melhor coisa que eu já li na minha vida sobre Aristóteles. Isso aqui é muito bom mesmo, especialmente o finalzinho onde ele fala sobre a física. Enfim, mudou minha visão sobre muita coisa, e definitivamente foi o autor que me abriu as portas para ver como que muita coisa, e talvez quase tudo na metafísica do Aristóteles não é tão simples quanto parece. Tem muito mais discussão do que a gente é levado a crer quando a gente pega um manual de metafísica ou alguma coisa assim, ou algum comentário mais sintetizador, não é sintetizador, mas uniformizador, como por exemplo do Giovanni Reale, que é excelente também, eu adoro, mas é legal ver essa perspectiva diferente e ver quantas possibilidades existem latentes para serem descobertas ali na metafísica do Aristóteles. Nossa, enfim, definitivamente a melhor coisa que eu já li sobre Aristóteles e a melhor coisa que eu já li neste ano, de maneira geral. Bom, outras coisitas aqui que eu li. Aqui, enfim, eu li bem no comecinho do ano algumas obras do Mesh Eckhart, que a gente tem o livro da Divina Consolação, livro da Divina Consolação, A Nobreza da Alma e Outros Textos, e o livro da... Eita, eu falei de novo. E os Conselhos Espirituais também. Teve um deles, agora eu nem me lembro qual foi, que eu só peguei algumas coisinhas, não cheguei a ler tanto, mas de todo modo, acho que foi o livro da Divina Consolação, que eu só li alguns trechinhos. Mas enfim, foi legal para ter um primeiro contato com o Mesh Eckhart. Tem alguns sermões dele aqui dentro também, agrupados, selecionados, e foi uma experiência bem legal, assim, um autor neoplatônico importante, que eu peguei para ler mais porque a gente falou dele no comecinho do ano aqui na nossa série de História da Filosofia. E aí antes de gravar o vídeo sobre ele eu queria ter mais algum contato, peguei essas 3 obras mais curtas, que era o que tinha de mais acessível e é o que eu ia ter tempo de ler também, né? Enfim, é bem legal, recomendo a todo mundo, né? É um autor que eu ainda quero ler mais também, mas enfim, por enquanto não deu. Bom, nesse ano a gente também eu também li
algumas coisinhas sobre o Renascimento, né? Por alguns motivos, né? Por um interesse genuíno meu nessa parte, porque é algo que a gente estuda menos geralmente, mas também porque é o período do qual a gente começou a falar neste ano, aliás, no ano passado, de 2023, na nossa história da filosofia. A gente ficou um tempo parado ali no meio do ano, mas teve um momento em que a gente voltou, principalmente agora no finalzinho do ano, a gente voltou com tudo aí falando da filosofia no Renascimento. E aí para isso eu acabei lendo algumas obras importantes desse período. A Douta Ignorância, do Nicolau de Cusa, também uma das melhores coisas que eu li neste ano, um livro de metafísica, que usa muito de analogias matemáticas, né? Eu tenho um vídeo falando aí no canal sobre um pouco melhor sobre o conteúdo do livro. Inclusive na live lá com o Lucas eu falei bastante sobre isso. E, pô, é excelente, assim, também um neoplatônico do Renascimento e que tem uma perspectiva bem diferentona, assim, tem um método bem diferentão de tratar dos temas, né? Ele não só, tipo, ele para falar dessa coisa da coincidência dos opostos, ele parte dessas analogias matemáticas que, enfim, são coisas, é um tipo de coisa que eu nunca vi em nenhum outro autor. Talvez por ignorância minha, mas assim, de fato o Nicolau de Cusa ele parece ser bem diferentão nesse sentido e eu adorei, sério, foi bem legal mesmo. Eu acho que ele traz vários conceitos interessantes também para entender a relação entre Deus e o mundo. Os conceitos de contração, explicação, complicação, tudo isso eu acho que é muito rico, assim, tem muito a ser explorado e certamente eu vou usar para pensar várias questões também. Eu também li o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Como eu vi que era um livro fininho, né, que eu acabei já comprando antes num sebo, eu falei, vou ler antes de gravar o vídeo do Erasmo. E, assim, é uma leitura que eu estava até esperando um pouco mais dela, para ser sincero, mas é uma leitura bem divertida. O próprio Erasmo também, eu acho que não estava esperando muito dessa obra, porque é basicamente uma carta que ele escreve ao Thomas Moros. São Thomas More, que, enfim, vocês conhecem, né, o autor da Utopia, e que era muito amigo do Erasmo. Então o Erasmo ele escreve isso, dedica ao Thomas Moros, e é para ser uma coisa meio bem-humorada mesmo, né? Não é para ser um grande tratado de filosofia nem nada, e de fato é uma obra divertida, assim, eu acho que vale a leitura, até porque é uma obra bem importante. Né? Assim, não sei se é uma obra bem importante, mas quando se fala de Erasmo de Roterdã, geralmente traz-se à tona o Elogio da Loucura e não se fala muito de outras coisas do pensamento dele. Então, eu acho que vale justamente por ser essa obra que todo mundo conhece dele. Né? Vale a experiência da leitura, uma leitura bem rápida e divertida também. Um livro que eu li, assim, um outro autor de que a gente tratou na história da filosofia no ano passado foi o Marcílio Fitini. Aliás, os vídeos dele estão saindo só esse ano, eu acho. Né? Nas últimas semanas vem saindo vídeo aí do Marcílio Fitini. Essa semana saiu um, inclusive, acho que foi o último. E não tem tanta coisa do Marcílio Fitini em português. Enfim, por uma questão de praticidade também, eu não ia ficar gastando dinheiros em dinheiros em obras dele, que, enfim, também nem teria tempo de me dedicar neste momento, tanto quanto eu gostaria. Eu comprei esse livro aqui, que era a coisa mais acessível que eu encontrei, que é uma tese de mestrado da Thalita Carvalho sobre fé e razão na Renascença, uma introdução ao conceito de Deus na obra filosófica de Marcílio Fitini. Eu achei bem legal. Passou por uns pontos que eu já conhecia. Então, uma boa parte dessa tese eu li meio por alto, assim, porque pisou em questões que eu já... tocou em questões que eu já conhecia. Mas foi bem legal, essa parte do conceito de Deus foi uma boa maneira de introduzir sem precisar pegar na obra do Marcílio Fitino. Que, enfim, certamente seria a melhor introdução, só que, dado que é cara e é inacessível e é meio difícil, e para encontrar físico ainda complica mais ainda, eu, enfim, comprei isso aqui, achei bem legal, uma boa introdução, bastante clara. Foi bom para aprofundar alguns pontos e poder trazer explicações melhores quando a gente falou do Marcílio Fitino aqui no canal. Bom, saindo agora do Renascimento, voltando para a Antiguidade, uma outra obra que eu li com muito prazer neste ano foram os Fragmentos de Heráclito. Nessa edição especificamente, em que os fragmentos aparecem contextualizados, enfim, em suas citações originais, em cada um dos autores que cita os fragmentos, e com comentários do Alexandre Costa, que é professor da UF, se não me engano, né, aqui no Rio de Janeiro também, ali em Niterói, né, aqui do lado. E, bom, é bem legal, né, porque ele primeiro traz
os fragmentos contextualizados na ordem do Dioscurans e depois ele rearranja segundo uma ordem que ele acha mais pedagógica, né, e mais interessante para ser introduzido no pensamento do Heráclito. E uma vez reorganizados os fragmentos, ele faz um comentário deles. E aí é bem legal, eu li pra caramba aqui, fiz várias anotações. Enfim, foi bem legal, assim, foi um momento em que eu tive contato mais direto com o pensamento do Heráclito, que é algo que eu não tinha tido oportunidade de fazer ainda, né? Ao menos não com tanta abrangência. E também foi uma obra que eu li na minha disciplina de metafísica, da qual fui um monitor, e foi bem legal. Usei para preparar a aula para os alunos. Aqui, essa página aqui que está mais anotada foi justamente, eu peguei um fragmento desse e fui trabalhando uma série de questões do Heráclito em cima só desse fragmento. Então foi uma experiência muito interessante, realmente essa edição é muito boa, os comentários são muito legais. E excelente primeiro contato aí com o pensamento do Heráclito. Uma outra obra que eu li foi essa Introdução à Teologia Patrística. Eu peguei para ler porque eu puxei no último período da graduação a matéria de patrologia do Departamento de Teologia lá da PUC. Não consegui dar continuidade para ela, porque o horário era meio complicado e isso somado à quantidade de coisa que eu tinha de fazer naturalmente, né, no último período da graduação, acabou complicando um pouco a minha vida. Mas eu li essa obra toda, passei um pouco por alto da parte da doutrina, estava mais interessado na questão dos métodos e tal, né? Da vida dos padres, enfim, não tanto pelo desenvolvimento da doutrina. Mas esse livro trata disso também e, foi bem legal, assim, deu uma sintetizada também em vários assuntos que estavam um pouco difusos, assim, na minha cabeça. Enfim, fica uma recomendação, acho que para começar a estudar patrística é uma obra muito, muito boa mesmo. Foi escrita pelo Luigi Padovese e foi publicado pela Loyola. E o último livro desta lista dos que eu comecei neste ano e terminei neste ano, e que ficaram, portanto, neste ano mesmo, aliás, no ano passado, foi Os Persas do Ésquilo. Também por uma disciplina que eu peguei na faculdade. Esse ano na faculdade fiz um monte de... Aliás, no ano passado, né, na faculdade fiz um monte de coisa que não precisava mais fazer, porque eu já tinha feito quase todas as matérias, aí eu fiquei, né, sendo monitor, pegando umas matérias mais por interesse, assim, né, e essa aqui foi a disciplina que eu fiz com o meu querido professor de grego, Antônio Matoso, que foi sobre, o nome da matéria é Cultura Greco-Latina. E aí o trabalho final foi sobre os persas do Ésquilo, li vários textos sobre a peça, inclusive a própria peça, naturalmente. Então eu comprei essa edição física aqui traduzida pelo Mário da Gama-Curi, mas eu li também a tradução do Jaá Turrano em PDF. Foi bem legal. É interessante porque eu não tenho uma sensibilidade literária muito apurada, né? Então, quando você pega uma tragédia para ler, inicialmente, pelo menos, eu não tenho tanta... Não sei, dificilmente me marca muito. Mas depois que eu vejo alguém comentando sobre aquilo e mostrando as camadas que tem ali e as relações que aquilo tem com outras coisas, a peça vai ficando muito mais interessante. Isso aconteceu ano retrasado com Édipo Rei, né, que eu comentei aqui também no último vídeo desse tipo aqui que eu fiz. E foi bem legal, né? Foi uma outra peça grega então que ganhou uma luz, né? Enfim, que ganhou uma luz e que me ajudou a jogar também uma luz sobre o resto da Grécia, né? Porque, querendo ou não, os persas tratam de um tema que era bem caro ali à cultura grega, né? A questão da invasão dos persas, a derrota deles com o exército de Atenas, enfim, o exército grego, né, de maneira geral. Então foi legal, né, para conhecer esse outro aspecto da cultura deles, né? Ver um pouco como é que eles, na época do Ésquilo, pelo menos como é que eles estavam lidando com essa questão dos persas, né? Como é que eles enxergavam os persas. Então, sei lá, foi uma leitura muito boa. O único livro de literatura que eu li no ano passado. Terminada então a listagem dos livros que eu li neste ano, equilibrei a pilha dos livros aqui. Mas enfim, o que está faltando a gente comentar agora são os livros que eu comecei a ler em 2023 e que eu terminarei em 2024. E esses livros são especificamente 3, que são justamente sobre o período do Renascimento, que a gente começou a
abordar agora na história da filosofia, mas ainda não terminamos. Então as obras auxiliares que eu estou lendo eu também tô aí no meio do caminho, né? E o que eu estou usando principalmente, enfim, tem aqui a História da Filosofia do Reale, né? Dispensa apresentações, é o material de base do nosso curso de História da Filosofia. Além disso, e inclusive, diga-se de passagem, essa obra do Reale eu estou achando bem completinha em vários aspectos, assim. Estou achando que está cobrindo vários aspectos importantes que eu dificilmente estou vendo em outros lugares. Então, fica a recomendação, hoje em dia, pelo menos, talvez eu mude de opinião com o tempo, mas hoje em dia está me parecendo uma boa introdução à filosofia do Renascimento. Assim, bem panorâmico e detalhado num nível bem adequado. Assim. Eu acho que o Reale mandou bem nessa aqui, o Reale e o Antisser, né? Mas enfim, outras duas obras que eu estou usando, que de novo foi uma das poucas coisas que eu consegui ter à mão a respeito do Renascimento, foi o livro do Jacob Burckhardt, que inclusive é tio-avô do Titus Burckhardt. É super interessante isso. Que enfim foi o autor do livro de alquimia que eu mencionei agora há pouco. Que é então a cultura do Renascimento da Itália. Não é exatamente sobre filosofia, fala obviamente de elementos filosóficos, mas fala muito da cultura da Itália naquele momento, então é legal para dar aquela situada. É um livro que eu estou consultando muito também, né? Eu venho aqui no Índice Onomástico, vejo o nome do autor que eu estou estudando e vejo o que essa obra tem a me dizer sobre ele. Então está sendo um material muito bom mesmo. Enfim, na verdade esse livro aqui é um baita clássico do estudo do Renascimento, né? Acho que qualquer um que queira estudar isso não vai ter como fugir. E eu também estou lendo esse outro livro aqui, que é muito mais modesto, né? Mas que é escrito por uma série de especialistas, que é o Filósofos da Renascença. Essa coleção tem também os filósofos da Antiguidade, filósofos do Medievo, filósofos do século XX, né? Tem uns outros volumes desse tipo. E, enfim, esse do Renascimento está sendo bem interessante também. Cada um dos capítulos, ele fala sobre todos esses autores aqui, e cada um dos capítulos é escrito por um professor diferente, por um especialista no tema diferente. Então é legal como uma fonte de informações gerais sobre os filósofos, até algumas curiosidades mais específicas. Legal porque ele traz temas que o Reale acaba não abordando, né? Enfim, acontece. Então também foi um bom tapa-buraco aí nesse assunto do Renascimento que eu ando estudando recentemente. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo então. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Repito aí, né? Se vocês quiserem me ouvir falar sobre alguma dessas obras um pouco mais, né? Com um pouco mais de detalhe, entrem lá na live que eu fiz com o Lucas. E se vocês quiserem mais detalhe ainda, ou quiserem detalhes sobre alguma obra que eu não comentei lá na live com o Lucas, sugiram aí embaixo, né? Pode ser que eu pegue algum desses livros para, não sei, fazer um curso ou fazer uma aula sobre alguma coisa interessante que tem neles, não sei. Ficam as sugestões aí para vocês, né? Por favor, sugiram, né? Lembrando também que os livros, todos esses que eu mencionei, na medida em que eles estão disponíveis para serem comprados na Amazon, estarão lá embaixo com o link para vocês comprá-los na Amazon e me darem comissão em cima do valor. Novamente, vocês vão pagar a mesma quantia do que se vocês comprassem pelo site diretamente, mas através do link eu ganho uma comissão em cima disso. Então, você acaba me ajudando. E é isso mesmo. Então, hoje, dessa vez a gente conseguiu fazer o vídeo ainda em janeiro. Acho que no ano passado eu lancei o vídeo só em 20 de fevereiro, assim. Hoje eu estou gravando esse vídeo, acho que é dia 21 de janeiro. Então, estamos na marca aí ainda, né? Não está tão tarde assim. E finalmente acho que agora a gente terminou essa rotina de fim de ano do canal. E agora a gente pode entrar em 2024 com muita expectativa e com muita empolgação aí para tocar nossos projetos e para trazer algumas novidades também que eu tô planejando aí. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, talvez não. Mas vamos ver. Enfim, pessoal, é isso então. Considerem apoiar o canal financeiramente por todos esses meios que eu já mencionei para vocês. E, além disso, deixem um like, inscrevam-se no canal, comentem alguma coisa, favoritem o vídeo e, o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Assim a gente divulga o canal, consequentemente divulga a filosofia e todo mundo sai ganhando, toda a humanidade sai ganhando com isso. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Falou!